Olá, pedimos por gentileza que você se inscreva em nosso canal, ative as notificações para que você receba os avisos de novos conteúdos e, se puder, compartilhe para ajudar a divulgação desse trabalho. Muito obrigado. Boa noite aí, pessoal. Começando aqui a nossa live. Vamos esperar aqui as pessoas chegarem e o Daniel chegar aqui para a gente conseguir começar a falar. Beleza, pessoal? Espero que todos vocês estejam bem. Galera chegando aí para nossa live do mal, né? Todo mundo com medo da live do calvinismo versus arminianismo. Boa noite, Deivinho. Galera entrando. Daniel entrou. Esperar aqui para a gente poder começar a falar. Vamos lá. Teologia agridoce. É a primeira vez que eu escuto um nome desse aí. Vamos em frente. Tá aparecendo? Tá aparecendo. Tá me ouvindo bem aí? Tô te ouvindo. Cara, é porque pra mim, a minha imagem tá travada aqui e eu tô com o olho fechado fazendo careta. Ah, não, tá. Faço a menor ideia de como tá, se eu tô aparecendo tranquilo ou como tá a situação atrás de mim aqui. Não, tá tranquilo. Tem aí um armário, uma estante, alguma coisa, né? Ah, sim, é pra fingir de culto, né? Ah, era Santos aqui dizendo boa noite. Vamos esperar só alguns minutinhos pra gente começar a falar. E aí a Tranquilo. gente manda ver. Vamos ver quem mais aqui aparece. Como tá aí, cara? Tudo bem, graças a Deus. Muito frio. E não tá fácil, né? Mas estamos caminhando. A nossa querida Marina Renata aqui. Oi, tudo bem? Beleza, pessoal que tá chegando. Vamos esperar aqui só mais uns 2 minutinhos pra Ah, gente tentar tranquilo. ser um pouco objetivo também aqui nessa live e ser produtivo, né? Vamos lá. Vamos ver quem mais vai entrar. Lembrando que a ideia não é suscitar nenhum debate. Então, na verdade, eu acho que a nossa divulgação aí foi muito boa, porque a gente escutou já críticas de tudo quanto é lado, e a ideia não é, até bom deixar claro, né? O Daniel não é arminiano, nem eu. É importante frisar esse detalhe, né? Nós Senão o vamos conselho falar. da minha igreja vem conversar. Não, mas acho que pelo próprio conteúdo aí da live, aí acho que o pessoal não teria dúvidas em relação a isso, né? Isso é importante. Deixa eu só verificar se tem mais alguém aqui que já me chamou. Bom, Deixa eu ver. Alisson, Alisson Bruno tá ali. boa noite aí, Alisson, tudo bem? Já começamos com algumas. Bom, enfim, vamos começar então, porque o problema é que a live aqui no Instagram é só 1 hora, né? Aquelas épocas que eu fazia live no Facebook, ficava lá por No horas e horas Facebook. falando, enfim. Então vamos começar Bons aqui. tempos. Bons tempos. Vamos lá. Bom, primeiro boa noite a Bora. todos que estão nos assistindo. O nome dessa live aqui é Calvinismo versus Arminianismo. Obviamente que nós não estamos aqui. Até quero deixar claro, essa live está sendo gravada, porque por mais que seja um tema batido para muitas pessoas, nós fizemos recentemente uma enquete aqui para perguntar qual é o tema que o pessoal do Instagram gostaria de conhecer e ouvir a gente falando, e o calvinismo versus arminianismo foi o tema mais votado, né? Então, Sempre bom. assim, na verdade nós relutamos um pouco para fazer essa live, porque também foi uma falha nossa, porque há 3 anos atrás, 4 anos, acho que eu fiz uma live bem demorada sobre isso. Naquela época nós acho que nem tínhamos um canal no YouTube e também ninguém teve a ideia de gravar o vídeo para poder deixar como uma fonte de consulta. Então a ideia Uhum. dessa live é responder às diferenças entre as duas linhas de pensamento, fazer um cenário histórico e deixar essa live gravada para que, num eventual novo seguidor, alguém que queira usar esse material como fonte de consulta, quer aprender um pouco mais, então a live já é para a gente discutir isso. Então eu quero que vocês encarem essa live realmente quase que como, né, entre aspas, uma aula, porque nós vamos conversar, nós vamos interagir. A nossa ideia é tentar correr com o tema pelo menos aí uns 40 minutos para a gente fazer uma abordagem. E para o final da live, eu peço que você que está assistindo, que você tenha paciência para a gente abrir um espaço para tentar responder alguma pergunta, se der tempo. Então essa é a nossa proposta hoje aqui, tá bom? Então, obrigado a todos que estão aqui. Vamos começar então com o nosso conteúdo, ok?
Então vamos Até lá. porque, na realidade, um lembrete que eu acho que é importante a gente fazer, que além da live, a gente já tem bastante material escrito no próprio site do Ministério, Sim. né? Então, na verdade, Então, é um material de consulta que vale a pena. o que o Daniel falou é verdade, né? Assim, até, esse também, além do tema, né, é uma das razões que nós demoramos um pouquinho para fazer essa live, porque se você vai lá no www.evangelionegociável.com, você vai achar muitos e Uhum. muitos e muitos textos sobre isso, tá? Mas não tem problema, acho que vai estar valendo a pena pelo tempo e Sim, pelo o vídeo que nós vamos fazer e deixar isso registrado, acho que vai ser muito bom também. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. O que é importante a gente começar aqui entendendo é que quem era o Jacó Armínio, que é o pai do arminianismo, e quem era, né, o João Calvino, que é o pai do calvinismo, embora na época em que eles existiam, que eles estavam vivos, eles não tiveram a intenção de fundar uma escola de pensadores, assim dizer, ou um partido, né, o partido de Armínio e o partido de Calvino. Isso nunca existiu, mas vamos falar, né, primeiro quem eles eram. Né? Então, o Jacó Armínio, ele era um teólogo, tá? Ele viveu ali em torno de 1560 a 1609, ele é um teólogo neerlandês. Em 1613 ele trabalhou como professor de teologia na Universidade de Leiden. E pasme você, talvez é um dado histórico que você não sabia. O próprio Calvino, em dado momento, ele diz o seguinte: olha, depois da Sagrada Escritura, né, recomendo que vocês leiam os comentários de João Calvino sobre a Bíblia, o porque próprio Armínio. é um compêndio teológico tão bom e tão bem feito quanto esse. O próprio Armínio reconhece a primazia, né, e o valor que há nas institutas da religião que Calvino escreveu. E voltando aqui, quem era João Calvino? Também foi um teólogo, né, nasceu ali em 1509, em Genebra, né, e viveu até 1564, é um teólogo francês, estudou em Paris e em 1523 foi estudar no Colégio de Montaigu, 1528, com 19 anos de idade iniciou seus estudos em Direito e depois em Licenciatura. Em 1532 ele escreveu seu primeiro livro, né? E Calvino teve muita influência assim na Reforma Protestante. Escreveu um livro, né, um compêndio teológico que seria As Institutas da Religião, que é um livro maravilhoso que eu recomendo a todos. Uhum. E onde que surge e onde que começa, né, a treta, né, a briga dos arminianos com os calvinistas? Na verdade, eu já falei aqui no início dessa live que não houve, por parte de nem Calvino nem de Armínio, serem inimigos ou criarem algum tipo de partido para que eles pudessem discutir entre eles ou serem inimigos, assim, propriamente dito, tá? Acontece que no ano exato de 1610, exatamente o ano de 1610, os alunos de Armínio, após um ano que Armínio tinha morrido, os alunos de Armínio propuseram um protesto em relação ao que eles entenderam da obra de Armínio e que esse protesto, né, ou essa remonstrância, assim por dizer, colocava de contraponto com os maiores símbolos até então que estavam escritos em relação à fé cristã, que era a Confissão Belga e o Catecismo de Heidelberg. Então, o que aconteceu? Os alunos, né, o partido de Armínio, após a morte de Armínio, se reuniram e fizeram uma releitura de alguns pontos principais, tanto da Confissão Belga quanto do Catecismo, né, de Heidelberg, e levaram isso para uma discussão para dizer o seguinte: olha, esses pontos aqui precisam ser revistos, e propuseram isso para uma revisão. Então, os 5 pontos do calvinismo, ele surge daí, ele surge como uma resposta aos 5 pontos que os alunos de Armínio propuseram para a revisão de símbolos históricos da fé cristã. Então, como é que começa a situação? Eu tenho aqui marcado, né, quais são os pontos que os arminianos colocaram para poder fazer um contraponto à Confissão Belga, né, e também ao Catecismo, né, de Heidelberg. Depois de muita discussão, se chegaram nesses pontos aqui. O primeiro, o homem, ele nunca é de tal modo corrompido pelo pecado que não possa crer salvaticiamente, né, ou salvificamente no Evangelho, uma vez que este lhe seja apresentado. Então, para os alunos de Armínio, o homem ele não era totalmente corrompido. Né? O pecado original que nós lemos amplamente na Bíblia, ele era talvez relativizado, porque eles entendiam assim, não, o homem nasce bem, nasce bom, mas a ruindade do mundo o corrompe. Tá? Isso vai contra a Bíblia, evidentemente, mas era esse o primeiro ponto que os alunos de Armínio estavam defendendo, ok? O segundo ponto era o ponto da eleição divina, né? Eles colocavam que a eleição divina daqueles que serão salvos alicerça-se sobre o fato de uma previsão divina.
daqueles que haveriam crer, mas tendo ponto de partida a própria decisão do homem. Então, era como se Deus estivesse prevendo lá na frente quem iria acreditar, mas o start, esse ponto de partida da decisão de crer, seria do homem, certo? Esse é o segundo ponto que os alunos de Armínio aí colocaram. O terceiro que seria que o homem ele nunca é de tal modo controlado por Deus que não possa rejeitá-lo. Então, para os arminianos, né, talvez o efeito do convencimento do Espírito Santo poderia ser resistido, né? Você pode resistir para sempre o Espírito Santo. Um quarto ponto que os alunos de Armínio colocaram foi que a morte de Cristo não garantiu a salvação a ninguém, porque não garantiu o dom da fé para ninguém, né? E, bom, o dom de salvação, de fato, ele não existe, mas, né, a fé a gente sabe que está lá em Efésios 2:8. O que ele fez foi criar uma possibilidade. Então, para os alunos de Armínio, houve o plano da salvação, houve para dar uma possibilidade, né? Houve um plano que, em tese, se o mundo inteiro rejeitasse Deus, partindo desses pontos, que se esses pontos estivessem corretos, o sacrifício de Cristo não teria valido de nada, porque não teve eficácia em ninguém, né? E o quinto ponto que os alunos de Armínio colocaram foi que depende totalmente dos crentes manterem-se em estado de graça, conservando a sua fé, e que há uma possibilidade da perda da salvação, da perda da crença em si mesmo, né? Muito bem, isso eu estou falando de dados históricos, tá? Isso não entramos ainda no mérito de uma discussão. Isso eu estou falando do que os alunos de Jacó Armínio propuseram para uma discussão. Então, o que aconteceu? Lá em 1618, foi-se convocado um sínodo nacional, lá em Dort, né, já ouviram falar do sínodo de Dort, a fim de trazer esses pontos que os alunos de Armínio colocaram à luz das Escrituras. Então, essa convocação aconteceu e foi feita pelos Estados Gerais da Holanda, né? Então, nesse sínodo reunido para se falar disso, nós tivemos lá 84 membros e 18 representantes seculares. Ok? Isso é muito interessante saber. Nós tivemos, então, entre esses delegados, tinham 27 delegados da Alemanha, delegados da Suíça, da Inglaterra e de outros países da Europa. E durante 7 meses de discussão, durante esses 7 meses, houve 154 sessões para se tratar desses artigos aí. Tá? Então, vejam bem, a treta não é que nem a treta de hoje, que os caras põem um monte de textão no Facebook e em 20 minutos, no máximo, você faz uma pesquisa e lê e define um ponto, né? Os pontos foram levados até o Sínodo de Dort. 84 pessoas, dentre essas, um dos maiores teólogos do mundo, estavam ali reunidos, discutiram amplamente em 154 sessões por 7 meses esses pontos que os alunos de Armínio colocaram, que eram o contraponto da Confissão Belga e do Catecismo de Heidelberg, que já era proeminente naquela época. Muito bem. O que aconteceu, então, após essa discussão, né? O que acontece após essa discussão dos 7 meses, né? E de um exame muito detalhado, né, muito exaustivo dos maiores teólogos que estavam neste período, né? Por unanimidade, todos os artigos de Armínio foram rejeitados. Todos os artigos dos alunos de Armínio foram rejeitados. Então, não houve uma divisão, por exemplo, não, deu meio a meio, né, nos votos, né? Não foi 130 a 1. Não. Todos eles, todo mundo que parou para examinar, para trazer isso à luz, para comparar com a Confissão Belga, com o Catecismo de Heidelberg, foi unanimemente rejeitado, porque não havia suficiência bíblica para sustentar os pontos que os alunos de Jacó Armínio estavam sustentando. Muito bem, então aí eu já começo a fazer a minha inferência pessoal aqui, e já abro espaço se o Daniel também quiser comentar alguma coisa, mas assim, a igreja cristã, ela padece muito pela falta de conhecer a própria história. Nós aqui estamos falando de um dado meramente histórico, né? Então, falando esse overview todo, que a treta não começou entre Calvino e Armínio, foram os alunos, foram discutidos, e etc, e etc. Quando nós olhamos para a história da igreja, este conceito de que o homem pode se salvar, que o homem pode resistir a Deus, já foi rechaçado, já foi rejeitado há quase 500 anos atrás, por teólogos que viviam disso, ou seja, os nossos irmãos que nos antecederam na fé,
já pontuavam isso e já rejeitaram esse tipo de doutrina. E eu acredito que só por isso, isso já não deveria ter espaço na igreja de hoje. E entendo que a origem de uma discussão como essa, ou uma dúvida como essa, ela é, em partes, porque o povo não conhece nem a Deus, porque aqui já não se trata também de uma defesa em relação ao que Calvino disse e ao que Arminio disse, mas o que a Bíblia diz comparado ao que eles estão ali propondo, né? Esse é um ponto muito interessante. Mas pela questão de falta de suficiência bíblica no que os arminianos originais pediram para que fosse discutido em relação àquilo que foi proposto no Sínodo de Dort. Então eu falo isso com bastante tristeza, eu lamento que a Igreja de Cristo não conheça a própria história. Porque se conhecesse, né, essas doutrinas equivocadas, não teriam tido espaço nas igrejas de hoje, como é muito comum da gente ver. Né? Você quer comentar alguma coisa aí, Daniel? Cara, na realidade, dois pontos que eu acho interessantes que são importantes de colocar aqui. O primeiro, é claro que a gente ainda vai falar de 5 pontos do calvinismo, da nossa tulipa, mas uma sensação ou uma imagem que esses 5 pontos do arminianismo trazem é a ideia de que Cristo, com seu sacrifício, constrói, por exemplo, uma escada para que o homem, se quiser, suba até Deus. Muito bem. Essa escada tem degraus, às vezes, muito altos e o homem acaba caindo lá de cima, tendo que recomeçar a caminhada. Sim. Enquanto no calvinismo tu vê, na realidade, um cenário diferente que a gente já fala mais para frente. Né? Sim. E outro fator importante, especialmente nesse voltado para a história da igreja, é o fato de que, assim como hoje existem hipercalvinistas que dão um trabalho danado para os calvinistas, de forma geral, existem também aqueles que deturpam até mesmo o trabalho de Arminio e pioram ainda mais a situação, voltando, quem sabe, para Pelágio e, enfim, trazendo conceitos bem mais antigos e que foram há mais tempo refutados ainda. Então são esses detalhes que eu acho interessante a gente pontuar, especialmente porque enquanto tu falas eu tenho acompanhado aqui um pouco também os comentários e tenho visto que a galera está meio em dúvida ainda no que a gente tem falado. Só para lembrar, são 2 calvinistas que não estão debatendo sobre calvinismo versus arminianismo. A gente só está comentando sobre o debate, na realidade. Exato. Eu vi alguns comentários aqui, que eu estava fazendo a minha explanação, mas para o final, né, eu vou depois fazer alguns outros comentários para que a gente possa, né, tratar isso de forma um pouco mais, responder, se for possível, né, algum dos comentários, e enfim. Bom, o que eu entendo que nós precisamos pontuar aqui são quais então as diferenças práticas entre os 2 pontos, né, entre os 5 pontos do arminianismo e os pontos do calvinismo, quais são os pontos que eles se contrapõem, né, e a gente vai falar, pontuar, e vamos tentar no final aí, se a gente conseguir tempo para isso, a gente responder alguns dos comentários aqui sobre o que o pessoal tem falado, né? Bom, então, de acordo com o que nós propusemos aqui, do que a história está dizendo, os arminianos, então, no primeiro lugar, defendiam a vontade livre, né? Dizia que o homem é livre para escolher se a palavra de Deus ela é boa, escolher entre Deus e o diabo, né? E o contraponto do calvinismo foi a depravação total, dizendo que se um homem não for chamado por Deus, não for regenerado, ele não consegue de livre e espontânea vontade ir até o encontro de Deus. Então, esse é o primeiro dos pontos que foram contra-respondidos, assim por dizer, para os alunos aí de Arminio, né? Então os calvinistas responderam. E assim, é importante deixar muito claro, né, que essa resposta dos calvinistas, que aconteceram ali no Sínodo de Dort, né, foram respondidas tendo como base a Bíblia. Então, é muito estranho quando alguém sugere que não há uma briga você é mais calvinista do que cristão. Na verdade, ali, naquele momento em que esses pontos foram discutidos, não se tinha um cenário ainda de o que eles chamam a gente hoje de calvinistas ou de hipercalvinistas, não tinha nada disso, né? Então, é muito tenso você lidar com gente que usa esse tipo de argumento assim, desonesto, né? E quando perde a argumentação no fundamento bíblico, a pessoa ela faz o quê? Ela usa o ataque ao é muito comum, né? Atacar o argumentador em vez do argumento. O segundo ponto, nós temos a eleição condicional, né? O arminianismo, né, defende que a eleição
ela é condicional, ou seja, ele acredita que Deus ele vai eleger alguém com base numa presciência, sabendo que no futuro, né, ele iria crer. E a resposta do calvinismo foi que esse pré-conhecimento que Deus tem está no decreto de Deus, né? Então Deus decreta isso. E então, na verdade, não existe uma eleição condicional, né? O homem, em última instância, decide se quer ou não a Deus. Na verdade, é Deus que escolhe, embora a gente não vai conseguir fazer uma inferência em relação a qual é o critério da escolha. Mas a eleição, ela é sim condicional, a Bíblia tem muitos versículos em relação a isso. O terceiro ponto, né, que o arminianismo defende, né, seria a expiação universal. Diz que Cristo, né, morreu para salvar não um em particular, porém somente aqueles que de livre vontade aceitam esse tipo de sacrifício. E daí a morte de Cristo, né, fica um fracasso, porque se ele morreu, e como eu falei em tese no início, se fosse essa a razão, se por acaso o mundo inteiro então não escolhesse Deus, né, então Deus, ele realmente, o sacrifício de Cristo não serviu para nada. E a resposta do Sínodo de Dort nessa ocasião foi que Cristo morreu para salvar pessoas determinadas que foram lhe dadas pelo Pai desde a eternidade. E então a sua morte ela foi bem sucedida porque ela vai atender, né, os planos que são suficientes dos decretos eternos de Deus. Tudo bem aí? Tudo bem, Daniel? Quer fazer algum tipo de Tudo certo. Não. Por enquanto eu só vou acompanhando o que tu fala e vou acompanhando os comentários aqui. Tá bom. Bem beleza. Interessantes. Como eu estou muito focado em fazer a explanação, né? E eu acho que assim, talvez seja esse um dos grandes problemas dos arminianos. Eles não sabem talvez nem ler nem ouvir, mas a nossa ideia aqui não era a treta, né? A nossa ideia é comentar a historicidade da coisa e apontar as diferenças entre eles. E nós aqui, eu mesmo sou um cara que eu tenho muitos amigos arminianos e convivo numa boa, né? Mas vamos retomar aqui o quarto ponto que os arminianismos colocaram para defender, para fazer esse contraponto à confissão belga, né? Era que a graça ela podia ser impedida. Então, uma vez que o homem, como ser humano, seria possível resistir à ação do Espírito Santo. Então, o calvinismo, né, os calvinistas, né, ou aqueles que estavam ali defendendo as posições tanto da confissão belga, né, do catecismo de Heidelberg, eles apontaram, né, pontuaram que a graça é irresistível, ou seja, quando o Espírito Santo ele vai realmente convencer alguém de um pecado, ele é convencido e ponto final, e não há quem possa impedir isso, a não ser que a gente parta para aqui já começa um pouquinho do deísmo aberto, né? O homem diz, como eu já ouvi em um vídeo por aí, um cara que defendia, né, a graça irresistível, ele dizia que em dado momento da caminhada nós poderíamos tirar a caneta da mão de Deus e escrever a nossa história, né? Então é como se Deus fosse meramente um espectador bonzinho, né? Enfim. E ele simplesmente fez tudo isso para que não fosse nada, né? É bem tenso isso. E o último contraponto aí, né? O último ponto que os arminianos colocaram, né? Então, que por todas essas questões aqui, né? Que logicamente que o homem foi salvo pela sua livre vontade, então pela sua livre vontade ele também pode perder essa mesma salvação. Tudo bem, Daniel? Tudo bem? Tudo certo, cara. Beleza. Então, e o último ponto aí que os alunos de Armínio então colocaram para discussão, que também ia de encontro, né, tanto da confissão belga como do catecismo, né, de Heidelberg, era que o homem, uma vez que partiu do homem, né, o desejo da salvação, ou o mérito de ter o pontapé inicial, né, da salvação, então também estava no homem a perda dessa salvação, ou cair da graça, né? E, obviamente, que os teólogos, né, que responderam a isso, colocaram que Deus ele sustenta não só o plano da salvação, a obra realizada, ou seja, em termo muito prático, né, se foi Deus que salvou esta pessoa, quem é que pode fazer com que esta salvação seja perdida, né? E esse ponto ele fecha ali a perseverança dos santos, né? E coloca o ponto final em relação a essa discussão. Então, quando a gente percebe que hoje, é claro que existe uma grande defesa, muitos de outros autores, escritores, demandam tempo das suas vidas, né, tentando falar um pouquinho ou defender
biblicamente, né, o arminianismo, o contrassenso assim, da maioria dos teólogos que de fato se dedicam é que não há subsídio bíblico para este ponto aqui que nós estamos tratando, né? A origem da discussão não foi feita, não foi sólida da parte dos alunos de Armínio, então não conseguiram defender, nem sustentar e nem provocar as mudanças que gostariam. Porque esse era o objetivo inicial, né? Era fazer uma alteração, tanto na Confissão Belga ou no Catecismo de Heidelberg, para dizer, não, estes pontos aqui nós não concordamos, então nós gostaríamos de fazer uma revisão nessas confissões, e após 7 meses de estudos, né, diversos teólogos, 154 sessões, falando do mesmo tema, chegaram a uma decisão unânime de que não havia, né, subsídio bíblico suficiente para poder sustentar essas bases, né? Enfim, os argumentos que os arminianos estavam usando. Então é isso, acho que de uma forma bem generalista, bem genérica. Bem genérica, acho que nós falamos aqui quais são as diferenças dentre eles, né? Evidentemente que isso aqui não esgota o assunto. Eu tenho a intenção de mais para frente gravar, né, um curso em relação ao Daniel, voltou? Voltei. Ah, tá. Era você que estava travado, você estava me ouvindo, não? Não, cara, assim que travou geral aqui, eu parei de escutar. Eu acho parei de escutar quando tu falou do curso. Tá, eu acho que os irmãos arminianos aí estão um pouco... estão, além de querer atrapalhar o propósito da live, né? Estão usando de desargumentos. Tô orando salmos imprecatórios pra cá. Isso, exatamente. Estão impondo as mãos aí e caiu o teu sinal aí. Tá feia a coisa, cara. Só erraram o alvo, né? Porque por enquanto eu tô falando tanto. Infelizmente, quando a gente tenta fazer um trabalho de poder informar da melhor, né, de forma mais consistente, né? Existe essa falta de discernimento por parte de alguns, mas já estamos acostumados com isso há muito tempo. Então é isso. Cara, na realidade, geral... se tu me permite um espacinho, pode só aproveitar, porque usando a mesma ideia de fazer esse paralelo com uma imagem, ou enfim, com uma ilustração, na mesma medida que enquanto pro arminianismo, como eu já falei antes, né, cria-se a salvação, o sacrifício de Cristo, cria a ideia de uma escada onde o homem pode subir se quiser. Quando você olha pro calvinismo, para a nossa tulipa, tu vê que na realidade não existe uma escada, mas existe um anzol que arranca um morto da sepultura e da vida para ele, né? Por isso que nós cremos nessa graça irresistível, por isso que nós cremos que a partir do momento que se dá essa vida, nenhum dos que são dados a Cristo se perde. Essa distinção e esses pontos de vista acerca do homem, do cenário do homem, da realidade do homem, é que mudam tudo, né? Sim. Dá a impressão de que... Sim, é justamente isso, né? Dá a impressão de que o centro do arminianismo já talvez não seja tão Deus assim, eu sou obra, né? Sim. Talvez ali tenha uma capacidade do homem que, honestamente, a gente não vê tão capaz assim. Eu me lembro quando eu conheci as doutrinas da graça, né? E como a gente já tratou assim, de forma bem geral os contrapontos e as diferenças, né? Acho que vale a pena a gente falar um pouco do que nós conhecemos, né? E eu fui mergulhar nesse assunto e eu conheci, de fato, muitas boas obras do Armínio, que no começo eu percebi que Armínio realmente ele tinha a boa intenção, mas que os alunos que contrapuseram desta forma, né? Eu não sei exatamente qual é a influência deles da época, mas é muito triste depois que você começa a estudar a Bíblia, né? Porque a grande questão não se trata de defender o Calvino ou defender o Armínio, como alguns aqui até nos comentários estão fazendo. Para mim, a grande questão mesmo é se de fato a Bíblia corrobora o que estão dizendo. Então, quando você lê a Bíblia com honestidade, eu consigo, assim, há muito tempo já isso, encontrar, obviamente, muito mais coerência nos comentários dos que defenderam tanto a Confissão Belga, né, quanto o Catecismo de Heidelberg, do que aqueles que se dizem senhores da sua própria salvação. Como que nós vamos poder, então, acreditar em Deus se nós atribuímos a nós a iniciativa de chegarmos até Deus, né? Isso não faz o menor sentido. Como que nós vamos, então, dizer que nós cremos a Deus se nós achamos que se somos salvos por
por Deus, pela obra da cruz, como é que nós amamos esse Deus se esta obra, com esta magnitude, pode ser perdida por algum tipo de atitude minha? Então, eu acredito que há, sim, um problema de, às vezes, desonestidade intelectual por parte de alguns arminianos que são extremos. Não tão sinceros. Eu digo, por exemplo, assim, olha, uma das coisas que eu estava conversando com alguns amigos meus há um tempo atrás, né? Quando nós cremos que nós somos salvos e que nós não vamos perder a salvação, porque é o que a Bíblia, né, nos ensina, a pessoa fala assim, então você vai viver em pecado. Você pode reparar que todas essas inferências, elas sempre partem dos arminianos, não dos calvinistas. Assim, eu não conheço, eu nunca vi alguém que seja sério, um calvinista sério, que diga o seguinte, olha, já que você está salvo, vive uma vida de pecado. Nunca nenhum deles disseram isso. E diferente dos arminianos, que a gente até vê pelos comentários aqui, nós não estamos aqui santificando Calvino. Não foi Calvino que me salvou. E eu acredito para esses caras, assim, a impressão que dá é que talvez Armínio era praticamente o santo dos evangélicos do livre-arbítrio, porque para eles, se falar do Armínio alguma coisa, o bicho pega, né? Então, eu vejo isso como muito desonesto. Assim, por isso que, nesse sentido, até quando eu e você, Daniel, nós estávamos conversando antes da live, alguns dias antes, eu realmente eu não consigo, por mais que eu conviva com pessoas que queriam, né, no arminianismo, eu não consigo ver com bons olhos. Não consigo ver isso. É por isso que a rejeição unânime, né, do Sínodo de Dort, para mim, fala bastante nesse sentido. Então, é como se fosse assim, olha, os arminianos são os donos da revolução, eles tentam fazer essa revolução há 200 milhões de anos, está trazendo isso à tona há muito tempo, não conseguem ser efetivos, se enrolam nos seus argumentos, e quando perdem na argumentação, atacam o argumentador, né? Isso me lembra muito a esquerda, né? Mas aí eu vou deixar esse tema para uma outra live aí, pra gente... Aí é muita treta para uma live só, cara. Muita treta para uma live só, né? Uma coisa que eu creio que é importante que as pessoas que estão nos assistindo, né, é que, assim, nós não fazemos o calvinismo ser a nossa religião. Isso é muito importante que você creia. Entenda, né? A nossa religião é o evangelho, nós somos cristãos, e lendo e comparando as duas questões de cosmovisão, nós não entendemos que o arminianismo tinha razão, que os alunos de Armínio tinham razão no que eles estavam dizendo, né? E entendemos que as religiões de Calvino, as institutas das religiões, sim, foi um compêndio teológico muito produtivo, muito bem escrito, mas nós não somos idólatras de Calvino, não estamos aqui fazendo homenagem para Calvino. Estamos falando que a historicidade da fé cristã passa por isso. Esse foi um episódio, né, da fé cristã. Estão nos anais da história, então qualquer pessoa que tivesse pelo menos um pouquinho de honestidade, né, e que se diz teólogo, sei lá, ou se diz cristão e que conhece a história da igreja, saberia disso. E foi até mesmo essa uma das razões aí das nossas relutâncias, né, de não vir fazer uma live deste tema, porque primeiro não havíamos deixado gravado, e segundo, porque é um tema que é comum, ele é cíclico, né, periodicamente ele vem à tona, mas hoje nós vemos essa diversidade, né, a falta de sustentação bíblica por parte dos argumentos dos alunos de Armínio, o contexto histórico do Sínodo de Dort, a rejeição unânime, né, quer dizer, então, que todos os teólogos do mundo e que foram ali naquele momento discutir estes pontos estão errados, os arminianos de hoje, né, que muito provavelmente são formados aí na faculdade Facebook de teologia, estão certos. O pior não é isso, eu acho que assim, o que me dá a tristeza mesmo é ver o quanto que para estes, né, a Bíblia ela é relativa, porque se os textos bíblicos, interpretados literalmente, obedecendo às regras de uma interpretação sadia, né, que o texto se explica, se estes textos bíblicos não satisfazem os arminianos, muito provavelmente o evangelho, né, o cristianismo não seria a religião deles. Este é o meu posicionamento. Beleza? Você quer falar alguma coisa aí, ou Daniel? Não, ia perguntar, ia ver se tu ia abrir espaço para perguntas agora já. Vamos lá, então. É interessante, é só complementando, é interessante citar a nossa conversa, né? Sim. É porque eu, particularmente, como a gente já conversou aquela vez, eu não olho para o arminianismo e digo, gritando que é uma heresia e vai para o inferno, ponto final. A gente já
já conversou, porque, enfim. Uhum. Mas, de fato, para mim, é um erro doutrinário bem grave que leva para caminhos cada vez mais tortuosos que a gente enxerga nas mais diversas igrejas por aí. E o que falta normalmente é como tu falou. Em primeiro lugar, quem sabe uma falta de interesse para de fato estudar a história da igreja e ver, como já o próprio pessoal citou aqui, falar de predestinação não é algo que Calvino trouxe, né? Falar de perseverança dos santos, enfim, só que em outras palavras, por óbvio, não foi algo que os seguidores de Calvino trouxeram há 500 anos, na realidade. Exato. E isso quem deixa muito claro, e eu acho muito interessante, eu acredito que foi Spurgeon que falou isso, que do lado de Calvino ele era bíblico. E essa é a questão, né? A gente está falando de calvinismo, a gente está falando de arminianismo, mas acima de tudo a gente entende que o nosso Redentor é de fato Cristo, e essa doutrina toda que a gente tem é de fato de Cristo, na realidade. Não vem Exato. de São Calvino, não vem de São Calvino e São Knox, enfim, qualquer um que venha depois. Então, essa ênfase que eu acho que tem que ser dada, na realidade. Sim, não, mas se você perceber, parece que o que é muito triste nos nossos dias, né? Concordo com o que você está dizendo, foi um erro doutrinário grande. É claro que eu não faço também disso ser uma arma de guerra contra alguém que se defenda como arminiano, mas nós percebemos no comportamento do hoje que, infelizmente, os arminianos de hoje não tiveram comportamentos igual aos alunos de Armínio, se você for ver. Antigamente, um cara que defendia o que eles entenderam do arminianismo, eles levavam a proposta para uma discussão e colocavam-se debruçados sobre isso por 7 meses, como aconteceu no caso do Sínodo de Dort. Hoje não. Hoje o cara realmente ele acha que ele é maduro quando ele vem numa live, quer atrapalhar o trabalho de pessoas que estão aqui fazendo um trabalho sério, a título de distorcer o que nós estamos falando, e sem nenhum fundamento bíblico, porque a grande questão é essa, naquele momento, e parece que acho que alguns arminianos não estão conseguindo entender isso, que quando nós falamos de um fato histórico, naquele momento não se existia arminianos e calvinistas discutindo. O que tinha era o partido de Armínio propondo mudanças em confissões que eram símbolos da historicidade cristã. Ou seja, a coisa ela entrou nesse nível de debate porque o que eles queriam era mudar uma confissão de fé. Então a briga não foi entre os alunos de Armínio contra o Calvino, ou contra os alunos de Calvino, não foi isso. E parece que aí, com esses argumentos, que alguns comentários que nós vimos por aqui na live, fica muito claro, né, aquilo que eu já venho falando desde o começo. O arminiano, quando ele se perde num argumento bíblico, ao invés de ele se ater ao tema ou ao contexto, né, de tudo isso, ele faz o quê? Ele ataca o argumentador, ele entende que, vou fazer uma sátira aqui, por que você está falando é groselha, mas assim, essa posição nem é a posição dos alunos de Armínio, então é por isso que eu vejo o quanto é difícil você falar com quem realmente relativiza a Bíblia, né? Que esse acho que é o grande contraponto, né? Aqui nesse momento do histórico do Sínodo de Dort, não era o calvinismo versus arminianismo, né? Eram os alunos de Calvino contra a Bíblia. Isso me dá os alunos de Armínio. Os alunos de Armínio. Saiu o Calvino no meio do nada. Exato, mas assim, é muito triste você ver os alunos de Armínio contra a Bíblia, e até hoje, né, quase 500 anos depois, você vê pessoas que são favoráveis a isso. Isso é muito pesado, é muito triste, me dá uma tristeza danada quando eu vejo isso, mas faz parte da nossa historicidade cristã, que tem essas coisas, teve outros episódios, mas o que eu vejo tristemente no de hoje é que esses fãs de Armínio nem conhecem a história de quem eles são fãs, né? E não têm um comportamento nem tão digno quanto os alunos de Armínio, que pelo menos levaram isso para uma discussão, para uma mudança que fosse factível, e não para uma zoeira ridícula, desnecessária, imatura e comprovadamente ineficiente, porque aí, em vez de atacar um argumento com a Bíblia, né, com um contexto bíblico respeitado, ele ataca quem está aqui falando. Enfim. O próprio tom do debate define a qualidade de quem está falando, né? Exato. Essa é a verdade. Então, enfim. Vamos lá. Então aqui nós já falamos 40 minutos, eu acho que deu para esclarecer as principais diferenças. Falamos um pouquinho da história. Vamos tentar aqui, né, responder algumas perguntas que sejam honestas, evidentemente. Uma pergunta que seja, me desculpe, né, usar esse termo, uma pergunta cretina,
e com o sentido de querer ofender a gente, obviamente que eu não vou responder, porque eu não estou aqui para ofender ninguém e também não vou aceitar ser ofendido, né? Vamos às perguntas sinceras. Se alguém tiver alguma pergunta que seja de fato sincera, a gente vai tentar responder nesses poucos minutos que nós temos aí. Deixa eu ver aqui, meus comentários aqui deu uma travada, né? Tá atualizando? Ah, aqui, deu. Para mim atualizou agora também. Eu tinha dado uma travada. Vamos ver. Aham. Tá bom, deixa eu ver se ele atualiza aqui. Tinha um pedido antes... Opa. Tem aqui, acho que o Dan iniciou. E sobre a historicidade de Calvino como um pastor político em Genebra, seria mentira? Cara, esse é um tema para uma live, tá? Porque tem muita vertente aí. A live que a gente está fazendo aqui é o calvinismo versus arminianismo e o seu contexto histórico. Posso fazer jabá? O Daniel ele escreveu um livro sobre isso, né? Eu acho que ele pode fazer um jabá aí. Vou autorizar, depois você me dá uma comissão. Pois é, obrigado, cara. Brincando, pode falar. Não, é só realmente isso, como tu falou, é um tema para uma live, é um tema que foi um ponto dentro de um capítulo do livro que eu escrevi. Foi essa influência, essa foi uma influência muito forte de Calvino e da doutrina reformada de forma geral, especialmente em Genebra, né? Onde foi o laboratório reformado, por assim dizer. Enfim, onde a reforma foi colocada no seu nível talvez mais pleno, por assim dizer, e trouxe significativas mudanças sociais em Genebra de forma sensacional. Mas é tema para uma outra live também, né? Legal. Deixa eu ver aqui, deu uma travada aqui, deixa eu dar uma olhada. Eu tinha visto uma pergunta aqui, se eu não me engano... Deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Peraí. Que é o Fábio Pinheiros, que foi um comentário que eu vi aqui, olha, principais diferenças ou principais ataques? O Fábio, eu não sei se você está vendo a live desde o começo, mas quem sofreu os ataques somos nós, e nós estamos tentando responder com vistas de não prejudicar a live, tá? O que nós tratamos aqui foi historicamente o que os alunos de Armínio contrapuseram contra a confissão, né, belga e contra o catecismo de Heidelberg. Então quem fez ataques a nós aqui falando foram os arminianos que estão aí alucinados, e que, obviamente, eu não vou estragar um vídeo que está sendo gravado em uma live por causa de meninos mimados que querem aparecer e que não sabem nem o que sustentam porque não tem base bíblica. E isso não sou apenas eu que estou dizendo, né? O Sínodo de Dort já garantiu isso também. Então, por exemplo, aqui, um comentário. Por que você bloqueou o Armínio Sincero? Eu não bloqueei ninguém. Esse Armínio Sincero, eu vi alguns comentários passando porque eu estava falando. Muito provavelmente deve ter sido classificado como spam, mas não foi pela gente. E usa um argumento mentiroso desse, dizendo que nós bloqueamos alguém, para poder não falar com essa pessoa. A gente nunca fez isso, né? Enfim, os ataques quem sofremos fomos nós, mas eu acho que a grande pergunta, né, quem fez ataques à Bíblia, lá no Sínodo de Dort, foram os alunos de Armínio. E acho que esse deveria ser o ponto da nossa discussão, e principalmente o nosso ponto maior de incômodo, né? Marco, tem uma aqui que eu acho que merece ser respondida, do Araújo WB. Segundo o calvinismo, até que ponto existe o livre-arbítrio? Então, Araújo, aqui a questão é a seguinte. Na verdade, é uma questão conceitual, realmente, né? O livre-arbítrio, quando nós discutimos nesse contexto teológico, nós não estamos discutindo do nosso poder de decisão. Então, vou te dar um exemplo. Ó. Eu estou com um relógio aqui. Neste momento, estou decidindo colocar aqui, ó, no meu pulso, tá bom? Aí, neste momento, eu vou decidir tirar ele daqui. O livre-arbítrio que nós falamos, de acordo com a Bíblia, não é esse poder aqui de decisão de tirar o relógio e pôr o relógio. O livre-arbítrio nós discutimos no contexto teológico da nossa capacidade de irmos até Deus sozinhos. E a Bíblia, lá em Efésios 2:8, diz que a fé é um dom que vem de Deus, não vem de vós. Isso é escrito lá. Não vem de vós, vem de Deus. Então, nesse sentido, não existe o livre-arbítrio. No calvinismo, né, nas doutrinas que são históricas reformadas, o homem não pode ir até Deus se a iniciativa não vier de Deus. E essa iniciativa vem de Deus não porque ele previu que o homem ele iria ter essa decisão, porque assim Deus decretou desde a fundação do mundo. Tá? E de uma forma muito misteriosa, evidentemente que essa minha decisão de pôr o relógio, de tirar o relógio, também está debaixo do decreto de Deus.
Mas quando nós falamos do livre-arbítrio, nós estamos falando da decisão do homem, que é um dos pontos que os alunos de Armínio defenderam, né? Eles disseram o seguinte: olha, o homem é ele que decide se vai até Deus, e é ele que decide se perde a salvação. Isso está lá nas histórias do Sínodo de Dort. Então, o livre-arbítrio que nós entendemos é esse. Não se trata de você não ter um poder de decisão. Se trata de você decidir ir a Deus. Esse é o ponto. E sozinho, a Bíblia já diz que um homem morto em pecado, como é que um homem morto ele vai fazer alguma coisa? Se tem um cadáver dentro de um rio, você joga uma boia salva-vida, o cadáver não sai para pegar a boia, né? Tem que alguém mergulhar lá dentro e tirar aquele corpo de lá. Então, é assim que nós entendemos. Este livre-arbítrio nós não temos. Não está no homem a busca da salvação. Aquele dia que nós pensamos que aceitamos Jesus, né? Essa aceitação de Jesus só aconteceu porque, primeiro, o Senhor determinou que assim fosse, o Espírito Santo nos convenceu. Nós somos convencidos, né, por esta graça, né, que é irresistível. Para os arminianos, você pode resistir ao Espírito Santo, né? Então tem isso também. E ali naquele momento, né, aconteceu o milagre da salvação, né? A eleição de Deus se manifesta. Então, nesse sentido é que nós não temos o livre-arbítrio. Ok? Espero que tenha esclarecido. É até interessante, dois pontos que batem muito bem nisso. É justamente o primeiro, Paulo escrevendo, dizendo que vocês estavam todos mortos, né? Vocês não estavam feridos, hospitalizados, e aí, quem sabe, conseguiram se levantar. Vocês estavam mortos. Uhum. Como tu disse, o morto simplesmente não tem vontade. E tem um texto que eu acho interessante e que, nesse sentido, ele mexe muito comigo, que é justamente em Oséias, quando Deus fala através de Oséias, em específico para o povo de Israel, que ele iria atraí-los com cordas ou com laços de amor. Não tem como resistir à vontade de Deus quando ele nos atrai a ele, entende? Então é nisso que se baseia essa escolha de Deus e, enfim, essa vontade nem tão livre assim do homem, né? Isso que você está falando, os arminianos dizem que é possível resistir. Então, exato. É um contraponto, né? Peguei uma pergunta aqui bem interessante do Yuri On. Todos os cristãos... Ixi, agora andou aqui os comentários, eu não consegui ver. Aqui. Todos os cristãos devem se posicionar em relação ao calvinismo, ao arminianismo? Eu acredito que os cristãos precisam ser cristãos. Tá? Eu não acho que obrigatoriamente alguém tem que sair berrando por aí, eu sou calvinista ou eu sou arminiano. Eu acho que o cara tem que ser cristão. Se o cara for cristão de verdade e ler a Bíblia dentro dos contextos corretos, e ler e conhecer um pouquinho que for da história da igreja, ele sabe o que ele tem que acatar e o que ele tem que dizer não. Mas tudo isso ainda está submisso à própria palavra de Deus. Então não se trata de uma defesa aqui de Calvino. Se trata, historicamente falando, de alunos de Armínio que quiseram fazer um contraponto a símbolos da fé cristã e que biblicamente foram refutados. Eu acho que se esconder atrás também de uma bandeira calvinista, como eu conheço muitos calvinistas que são pessoas horríveis, e eu falo isso porque eu já tive muita briga com os hipercalvinistas principalmente, não me parece ser um cara cristão. O cara que coloca o Calvino ou o Armínio acima do próprio evangelho, como alguns aqui comentaram, né, os defensores de Armínio, para mim esses caras não entenderam nada do evangelho, é muito claro isso. Você ia falar aí, Daniel? Não, é só a famosa fase da jaula, né? Sim, fase da jaula. Sempre tem problema com isso, e ela é uma entidade que precisa ser respeitada na vida de especialmente todo novo calvinista, infelizmente. Sim. Mas uma coisa que eu queria pontuar é que eu vi uma pergunta aqui que eu achei interessante, que é do Deivinho, eu acredito. Ele pergunta se a salvação defendida por Calvino, que não pode ser perdida, ela seria por Deus ser onisciente. Se essa certeza da salvação, a perseverança dos santos, está no fato de que Deus é onisciente. Né? Se eu puder responder, pode responder. Inicialmente seria um não. De fato, Deus é onisciente. Mas essa certeza da salvação, ela se dá especialmente pela obra perfeita de Cristo. Né? O sacrifício de Cristo e o fato de Cristo ter morrido por nós na cruz do Calvário não é uma obra que está em aperfeiçoamento nele. Ele nos deu essa certeza de que ele nos salva e que estamos nele, que estamos firmes nele. Ele nos justifica na cruz, durante nossa vida ele nos santifica, e um dia, quando ele voltar, ele vai nos glorificar e nos levar de volta para o Pai. Então essa certeza que a gente tem na salvação é de fato de que Deus, Pai, em Cristo, não erra. No sacrifício de Cristo ele não erra.
Eu acredito que daí é bem complicado esse ponto, mas eu acredito que você falar que a salvação pode ser perdida é você falar, subentender que Deus pode errar. E aí é um ponto muito delicado, na realidade, e bem perigoso. É que assim, é por isso que eu digo assim que a questão da falta, talvez, da honestidade realmente bíblica é muito complicada, né? Porque, no fim das contas, é assim, como os alunos de Armínio defendem que a salvação parte do homem, eles entendem que a manutenção desta salvação, que é um termo que, se você for ver em termos bíblicos, não existe essa manutenção da salvação, né, assim por dizer, o homem falha nessa manutenção e ele perde a salvação. Mas quem nos salvou foi Cristo, né? Então é como se você tirasse o poder daquela cruz, da obra de redenção da cruz, e dissesse o seguinte, né? Olha, aquilo foi suficiente até o momento em que eu caminho. Então você também é um agente ativo para efeitos de salvação. Isso é muito pesado. Eu acho que é um erro muito crasso, né? Alguém que não leu a Bíblia realmente, ou que leu na pior das intenções, né? E é muito tenso você ler isso. Eu até entendo o irmão na fé novo que está começando a caminhar, está começando a aprender. Mas aqueles que dizem que estudam por anos e anos e que falam que não, é possível perder a salvação, é de doer o coração, né? É muito, muito pesado, né? Muito pesado porque você vê que ou é muita desonestidade ou é um tipo de cegueira mesmo que a pessoa se recusa a ver o óbvio, né, das escrituras, né? Então, enfim. Eu estou procurando perguntas, mas está rolando um debate paralelo aqui nos Eu acabei comentários. de ver aqui, ó, é o Lucas, né? Eu vi o banner, pensei que era um debate, mas aqui só tem dois calvinistas atacando mentiras ao arminianismo, sem o lado atacado ter o direito de se defender. Então, o Lucas Henrique, né? Assim, se você viu o banner, se você subentendeu isso, peço desculpas, mas nós não afirmamos no banner que um de nós aqui era um arminianos. E nós não estamos aqui proferindo mentiras. Então, quando você fala que nós estamos mentindo, quem está mentindo é você, me perdoe, né, por ser franco. O lado que tem o direito de se defender é o lado que pode responder contrapondo a gente, e não nos atacando e querendo invalidar o trabalho que estamos fazendo. Tá? E vocês estão mentindo porque falaram que nós bloqueamos algumas pessoas, não bloqueamos ninguém. Isso sim é uma mentira. Tá? Então, o que eu lamento, tá vendo? Assim, esse é um ponto difícil, às vezes, de conviver com um arminiano que põe o Armínio acima da verdade bíblica, porque é aquela velha história. Né? O argumento bíblico não se tem, nos acusa do que estão fazendo, né? Mentem, dizendo que nós estamos mentindo, e sobre algo consistente não se fala nada. Então é bem difícil, às vezes, ter esse tipo de diálogo com aqueles que se dizem, né, que se chamam arminianos, e que colocam o Armínio acima de qualquer coisa. Eu não sei se é uma raiva contra o calvinismo, que também pode ser. Eu conheço aqueles caras que falam, não, veja bem, não é que eu sou armínio, só não gosto do Calvino. Conheço gente que é assim. E lamento que o teu comentário seja tão precipitado, porque se você estivesse vendo essa live desde o começo, você veria que nós estamos falando de uma questão histórica do Sínodo de Dort. E nós até usamos, claro, né, a história para dizer que Armínio mesmo não foi alguém que foi lá e plantou aberrações, foram os alunos dele. E os alunos dele tentaram fazer um contraponto a dois símbolos da fé cristã. Isso daí você ignorou e você não comentou nada, que era este o ponto que nós estamos tratando aqui. Então eu lamento pelo seu comentário, agradeço de você ter vindo aqui, mas é muito triste, né? Tem que falar o óbvio depois de uma live dessa. Né? Então vamos para o próximo ponto. Que depois veio um monte de comentário aqui agora que eu estava falando isso. E eu não queria suscitar uma treta, né? Mas, enfim, espero que quem for assistir a live, né, depois, nós vamos disponibilizar no nosso canal do YouTube. Que esse vídeo, né, a intenção desse vídeo era colocar um contraponto, explicar a historicidade, né, da origem da briga, né, que essa briga de hoje, né, dos calvinistas contra os arminianos, como é que ela de fato aconteceu. E, enfim, vai ficar esse material gravado, né? Tentaram nos atrapalhar, né? Os cristãos, os grandes cristãos que nós vemos aqui no debate, tentaram nos atrapalhar, nos acusaram, mentiram. Isso já é um bom sinal, né? Um bom sinal de que nós estamos incomodando de um certo ponto, mas é importante que você que vai assistir esse vídeo não leve isso em consideração, né? Esses irmãos
que estão fazendo esse tipo de coisa só precisam ler mais a Bíblia, então você já fica acostumado que tem gente que é assim mesmo. Beleza? Se no meu... Aqui pelo menos faltam 5 minutos, né? Uhum. Deixa eu ver. Passou aqui, acho que o Davinho foi o que perguntou, né? Beijinho foi da última pergunta, de fato, né? Tá. Né, que ele falou que ele está deixando claro, né, que ele está procurando se aprofundar no assunto, ok, não tem problema. Assim, se vale a indicação, aproveitando a deixa, um livro introdutório, e que eu acho que é um livro bem sincero de se estudar sobre o calvinismo, para alguém que queira se debruçar sobre o assunto de maneira assim, séria e honesta, é o próprio 5 Pontos do Piper. Né? É um livro pequeno, relativamente pequeno, e é introdutório e é muito bom, porque é Piper. Né? Então, Piper dá o ar da graça dele. E fica essa indicação, na realidade. A Lígia fez um comentário aqui, ó. O debate nos comentários só mostrou quem são os arminianos. Pois é, infelizmente, eu não vou generalizar, né, dizer que todos os arminianos são assim, porque não são. Mas infelizmente esses que vieram aqui hoje tentaram aí mentir, né, deturpar o que estávamos dizendo, nos atacar, colocar em verdades aí para nós, mas graças a Deus que os irmãos que nos conhecem sabem da seriedade do nosso trabalho e defendem, né, defendem a Bíblia. Acho que o ponto mais objetivo e mais claro que nós podemos ter é esse, que defendem a Bíblia. Ok? Show. Mais alguma teologia agridoce? Eu vi que tinha uma pergunta. Tem alguma pergunta? Eu vi que tinha. Bia, acho que é a Bia. Um arminianista pode ser um bom cristão? Como essa doutrina interfere na vivência como homem de Deus? Você quer responder ou quer que eu responda? Fique à vontade aí. Vamos lá. Não, um cristão arminiano, ele pode com certeza ser um bom cristão, não tenho dúvidas disso. Eu só acredito que ele vai colocar para ele responsabilidades que não são dele, né? E é um contraponto bem interessante, porque assim, olha, uma vez eu ouvi um pastor, não vou lembrar quem agora, que ele falou assim, olha, durma como um calvinista e viva como um arminiano, né? Então, obviamente que nós também temos que buscar a santificação, nós não estamos confortáveis com a salvação, no sentido de, não, eu vou pecar à vontade porque eu sei que estou salvo, não é nada disso. Então, eu acredito sim que o arminiano ele pode ser um bom cristão, só que ele peca. Na minha opinião, ele peca assim, né? Ele falha quando ele diz que a salvação depende dele. Apesar que os arminianos clássicos, alguns que eu conheço, eles falam, não, eu sou salvo pela graça, mas ele acaba acreditando, né? Não, eu só agradeço a Deus porque Deus me salvou, né? Mas ele vive, às vezes, um dilema constante, né? Se ele comete um pecado aqui, e ele fala assim, eu cometi um pecado e morri, eu já estou condenado ao inferno. Ele vive essa vida, né, louca, e realmente ele limita Deus na visão dele. Ele acha que Deus, ele pode resistir a Deus, como já outros pastores arminianos falam, né? Nós vamos tomar a caneta da mão de Deus e escrever aqui a nossa vida, como algumas pessoas realmente acham, né? Então, não que o fato dele entender, ele tem uma cosmovisão baseada nos pontos de Armínio, dos alunos de Armínio, evidentemente, que ele vai fazer dele um mau cristão. Mas eu acho que, assim, entendo que quando alguém tem a cosmovisão, entendendo que qualquer iniciativa que se tenha para nossa salvação, qualquer produto da santificação, assim por dizer produto, né, qualquer fruto da santificação venha de Deus para nós, a nossa cosmovisão ela muda absurdamente. Você passa a ver o mundo de outra forma, né? Você enxerga que o mero fato de você abrir os seus olhos de manhã é um ato da misericórdia de Deus para sua vida. E você não atribui a você essas coisas. Então, eu entendo que ele falha aí, mas ele pode sim ser um bom cristão no sentido de servir, de ser alguém relevante na sociedade. Eu não vejo problemas com isso, não. Eu não acho que o arminiano ele é um mau cristão, não é isso. Eu discordo da cosmovisão dele, discordo desses que são mais idólatras de Armínio do que do próprio Evangelho, e lamento que ele tenha uma cosmovisão tão perdida, porque é como se o sacrifício da cruz não fosse suficiente para tudo aquilo que ele precisa. Então esse é meu ponto sobre isso. Concordo. Deixa eu ver aqui. Só colocando panos quentes, aproveitando, que eu acho que é importante. A gente comentou, tu comentaste várias vezes sobre essa questão, infelizmente, de diversos arminianos que falam que podem tirar a caneta da mão de Deus, enfim, e de fato, você não vai ver, a gente fala que é arminiano porque você não vai ver um calvinista falando uma coisa dessa, né? Altamente contraditório.
Mas, infelizmente, a gente também tem os hipercalvinistas, os extremados, que se negam a missões, por exemplo, se negam ao evangelismo, porque os eleitos alcançarão, chegarão a Cristo de qualquer forma. Sim. É triste, a gente tem esse outro lado também, mas é só deixar bem claro que esses extremos não representam a essência, e especialmente a essência do cristianismo, a essência do evangelho. Boa. Acho que é um lembrete necessário. E por isso que alguém que, como tu disse, Pessoal, que tem uma visão arminiana... 5 segundos restantes acabando, vai cair a live. Então acabou. Obrigado a todos.